para você que está conectando agora, para você que está aqui já presencialmente na igreja. Estamos começando a Escola Sabatina e o que a gente quer colocar no nosso coração aqui nessa manhã, que a única forma que a gente pode encontrar descanso é através da fonte verdadeira. E a gente vai declarar aqui nessa manhã, aqui cantando todo mundo junto. Você que está no YouTube, aumenta o som da tua TV. A gente acabou um momento muito especial aqui de oração. E para o próximo sábado a gente quer convidar você, presencial e conectado aí no YouTube, para estar com a gente a partir das 9h30. Vamos declarar aqui nessa manhã: eu sei quem tenho crido, estou liberto, Ele é poderoso. Amém? Cante com a gente, declare. Não sei porque de Deus o amor a mim se revelou. Isso. Pra mim se resgatou. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o fim chegar. Não sei. Eu sei, amém, que é poderoso para guardar o meu tesouro até o fim chegar. Não sei também o dia em que verei Jesus voltar. Manhã se a tarde vem pra me levar ao lar. E agora você canta bem forte. Quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o fim chegar. Amém. Bom dia, feliz sábado. Feliz sábado a todos que estão nos assistindo. A carta missionária recebida nessa semana pelo Informativo Mundial das Nações fala sobre Chanel Draper, uma jovem de 24 anos que nos escreveu contando um pouquinho da história dela para a gente poder entender para onde vai ser direcionada as ofertas desse trimestre. Ela foi uma jovem que cresceu numa cidade pequena e mesmo sendo de uma cidade pequena, ela cresceu vivenciando o cenário dentro da escola dela de drogas, alcoolismo, muita violência. Apesar da segurança, rígida da escola, as gangues da região faziam muitos atos de violência e de coisas ruins, como álcool, drogas e etc. Dentro desse cenário, a mãe dela e a tia dela decidiram que ela tinha que trocar de escola. Por primeiro, tentaram uma escola particular. Colocaram ela na lista de espera, mas ela não foi chamada, então não funcionou. Depois, elas tentaram uma outra escola, só que era uma escola que trabalhava com educação integral e não tinha nenhum dormitório lá, então ficava muito puxado e também não funcionou. Até que, finalmente, Deus conduziu a mãe dela a conversar com parentes que tinham filhos estudando na escola adventista de Holbrook, no Arizona, e então ela começou a estudar lá.
ela não teve nenhuma dificuldade em fazer as atividades dela, como limpeza de roupa, limpeza do quarto, as próprias aulas da escola, ela não encontrou nenhuma dificuldade. Mas ela teve muita dificuldade nas aulas de ensino religioso, porque apesar dela participar de alguns cultos e até mesmo de escola cristã de férias, ela ainda não tinha aprendido a ler a Bíblia. Então ela se sentia muito constrangida por estar numa escola adventista e não saber ler a Bíblia. Nisso ela começou a se dedicar para conseguir ler e tudo mais, e foi aos poucos lendo a Bíblia e entendendo. Nisso, ela se batizou, decidiu entregar a vida a Cristo e completou o ensino dela na escola, o ensino médio. Depois disso, ela decidiu fazer faculdade. Ela fez faculdade por 2 anos e as coisas da vida, as decisões que ela foi tomando, acabaram afastando ela de Cristo. Então, ela estava no Texas e visitando, um amigo dela no Texas, ela recebeu uma ligação sabendo que a tia dela, que ela considerava uma mãe para ela, estava morrendo. Estava há muito tempo internada e não conseguia mais estar bem, Nisso, ela pegou um avião e foi de Texas para Phoenix, no Arizona. E daí ficou os últimos dias da vida dela visitando e estando lá com a tia dela, os últimos dias da vida da tia dela. Daí, nisso, a tia dela acabou falecendo e ela ficou muito mal com aquilo, decidiu fugir de casa e voltou para o Texas. Passou mais um tempo, ela recebeu a ligação de um amigo dela, de Holbrook, da época que ela estudava lá, dizendo que ela tinha uma oportunidade de emprego. Nisso, ela foi para lá, foi voltando a estar perto de pessoas da Igreja Adventista, e depois de 1 ano, ela foi chamada a ser coordenadora de bolsas do Instituto Holbrook Adventista. E as nossas ofertas desse trimestre, elas vão ajudar a finalizar um centro que foi iniciado há 3 anos atrás, com as ofertas também da Escola Sabatina. E esse centro, ele ajuda esse centro vai ser finalizado. E nisso, eles vão trabalhar com as pessoas, ajudando a dar tratamentos contra obesidade, alcoolismo, doenças coronárias, depressão e suicídio, entre crianças e jovens lá americanos. Então, que sejamos liberais e entendamos que as nossas ofertas vão ajudar muitas pessoas. Bom dia a todos. Esperando chegar os nossos demais componentes aqui. Marlos, para quem não conhece. Shinji chegando também. E nós estamos com a honra de poder estar recapitulando com vocês que estão aqui na igreja conosco, com vocês que nos acompanham pela internet. Agora, nos próximos minutos, nós vamos ter a graça de poder estar discutindo ou conversando com vocês aqui sobre o tema da nossa lição. Quem está nos assistindo talvez a primeira vez ou está entrando aqui na igreja pela primeira vez, nós temos uma lição que mundialmente é estudada pelos membros da Igreja Adventista, que faz parte da nossa programação. E a lição dessa semana está falando uma história muito legal, que é a história de Davi e o custo do descanso, é o título. Mas antes da gente começar, eu vou pedir para o Shinji dirigir uma oração para nós, para que a gente possa estar entrando aqui com tudo nesse conteúdo que a gente está animado para recapitular com vocês. Oremos então. Nosso bondoso Deus, obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos, por tudo que o Senhor nos proporcionou essa semana. Agora, Senhor, nós iremos recapitular a tua lição, pedimos a tua orientação para que abra as nossas mentes e os nossos corações, para que possamos receber a tua mensagem através do teu Santo Espírito. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, pessoal, a lição dessa semana, ela está trazendo, como eu comentei aqui nesses primeiros instantes, a história de Davi. Acredito que muitos aqui já conhecem a história de Davi. Na verdade, a história de Davi ela é grande, Ela começa lá da época que ele era pastor e ela vai se estendendo, mas o foco da lição dessa semana vai estar falando sobre o custo do descanso. E nessa linha do custo do descanso, a gente até comentava um pouquinho antes de entrar aqui,
muitas vezes o descanso, ele de fato, aos olhos do mundo, ele é algo custoso, não é verdade? Quando a gente trabalha o ano inteiro e pensa em, vou ter um mês de descanso, vou ter uma semana de descanso, vou ter 15 dias de descanso, muitas vezes a gente se programa para tirar umas férias, ir para algum lugar, ter alguém que possa de alguma forma estar nos auxiliando a descansar, né? Algo que a gente muitas vezes não tem condições de fazer durante o ano inteiro, a gente tem essa questão quando a gente pensa sobre o prisma, vamos dizer, mais social. Mas e sobre o prisma espiritual, essa questão do descanso, como é que ela funciona? Como é que a gente consegue descansar em Deus, perto de todas essas nuances que acontecem no nosso dia e que a gente vai discutir aqui um pouquinho também sobre essa ótica que aconteceu na história de Davi. E para começar, eu queria, antes de passar a palavra aqui para o Marlos, só comentar um trechinho do Espírito de Profecia que está no comentário da lição de sábado, que diz assim: é impossível estimar totalmente a amplitude da obra que o Senhor há de efetuar mediante os vasos por Ele designados na execução do seu pensamento e propósito. Então, olha a profundidade disso. Muitas vezes a gente pensa do nosso jeito, mas Deus tem coisas muito melhores para a gente também. Mas, Marlos, seguindo essa linha, deixa eu te perguntar um pouquinho sobre a questão do cansaço e exaustão, né? Aqui a lição ela está trazendo um Davi cansado, um Davi exausto. Como é que foi esse contexto? Como é que era essa história aí? Bom, Davi ele estava cansado de guerrear, né? Não é desse descanso que nós vamos falar, do descanso físico. Mas Davi estava um pouco cansado de guerrear, de ir para a guerra, e ele se acomodou. Ele se acomodou e ficou no palácio. Em vez de ir na guerra, comandar os seus guerreiros, ele chegou assim, não, dessa vez eu vou ficar aqui no palácio, eu vou ficar acomodado aqui. Não é esse descanso que nós vamos falar, né? E Davi, naquele palácio ocioso, ele saiu na janela e viu uma moça tomando banho. Eu acho interessante essa história. A Bíblia não chega a detalhes, mas como é que alguém vai construir uma casa com uma sala de banho de frente para a janela do rei? E foi a primeira vez que ele viu aquela moça tomando banho. Mas Davi ali já começou a pecar, né? Porque o pecado não começa no ato, o pecado começa muito antes. Até nós estávamos comentando, aonde iniciou o pecado? Qual foi o lugar que começou o pecado? Foi no céu? Não. O local específico onde começou o pecado foi num coração, no coração de Lúcifer. Lúcifer era um ser perfeito até que se achou iniquidade no coração dele. E a solução para o descanso do pecado está também no coração. E Davi, a gente estava comentando, não vamos se estender no pecado, mas Davi pecou, e para tentar consertar, pecou de novo, fez pior, né? Praticamente mandou matar o esposo da Batseba, e daí se enrolou todo, né? Aquilo que a gente comentou ali, um rei, naquela época o rei ele ia a todas as guerras praticamente, ele era o comandante do exército, né? Então ele acompanhava. E Davi foi um rei que foi em muitas guerras. A vida dele não foi fácil, nós sabemos disso, né? Ele foi muito perseguido ali por Saul anteriormente e por seus inimigos também, né? E Deus dava a vitória sempre, porque ele era obediente a Deus. Só que em algum momento da vida dele, que é exatamente esse momento, o fruto ele se desligou diretamente da videira, né? O ramo ele de alguma maneira perdeu a conexão que ele tinha com Deus, né?
E aí o que acontece? O inimigo justamente ele é perspicaz, ele sabe aonde é o teu ponto fraco. E ele descobriu o ponto fraco de Davi, né? Davi resolveu naquele momento deixar de ir à guerra, achava que era suficiente que seus comandantes o fizessem, e ali a mente ociosa, né? O descanso dele, aquele descanso, tudo bem que fosse merecido, mas ele teve um descanso espiritual, ele relaxou espiritualmente naquele momento e deixou com que o inimigo o usasse naquele momento para cometer primeiro um pecado grave, né, que está nos mandamentos, e em segundo, um outro pior ainda, né, ou que diga-se igual, né, tirou a vida de um dos seus soldados por conta de tomar posse daquilo que não lhe pertencia, né? Então, assim, a lição que nós tomamos é que nós devemos não baixar a guarda, nunca descansar com relação à nossa vida espiritual. Gente, nessa linha, mas Davi, ele não era um campeão aos nossos olhos, ele não era um vitorioso. Ele era um vitorioso, ele não ia para a guerra e ele estava tendo sucesso, tanto é que ele baixou a guarda dentro desse contexto. E na nossa vida, muitas vezes, a gente fica pensando assim, mas e se eu ganhar? E se eu conseguir aquele emprego? E se? E a gente, quando alcança isso, a gente parece que esquece um pouquinho dessa nossa dependência. E aí, só nesse contexto, achei interessante, sim, porque o Espírito de Profecia, ele traz a seguinte citação, ele diz assim, é perigoso louvar ou exaltar o homem, pois se alguém for levado a perder de vista sua inteira dependência de Deus e confiar na própria força, com certeza cairá. O ser humano está lutando com adversários mais fortes do que ele. E aqui a gente não está falando de adversários físicos, desse descanso físico. A gente está falando da questão espiritual. Que aí o descanso precisa ser em Deus. E ele continua. Em nossa própria força é impossível suportar esse conflito. E o que quer que desvie nossa mente de Deus, o que quer que leve à exaltação própria ou presunção, prepara o caminho para a nossa derrota. Então Davi, ele era muito vitorioso no sentido bélico, no sentido de guerra, e sobre o prisma espiritual também, porque era Deus que permitia que ele alcançasse essas vitórias. Mas foi em instantes, momentos que Davi baixou a guarda e que trouxe essa consequência toda, né? Então ele começa com um pecado de olhar, de querer ter aquela mulher, aí depois ele busca aquela mulher, aí depois, para conseguir manter a mentira dele, ele acaba mandando o esposo dessa mulher para frente da batalha, né? Para quem não conhece a história, a gente está resumindo aqui, ele manda para frente da batalha para que ele venha a morrer e Davi não seja, né? Como é que ela engravidou se ele estava na guerra? Então, e aí é dentro desse contexto que começa todo esse drama na vida de Davi. Então é muito importante a gente ter em vista que as nossas batalhas sociais, as nossas batalhas profissionais, as nossas batalhas do dia a dia, elas estão intimamente ligadas às questões espirituais. E foi isso que aconteceu na vida de Davi. Quando ele desassociou isso e achou que ele era suficiente, tanto na questão do mundo quanto na questão espiritual, ele baixa a guarda e o inimigo tem condições de atuar. Então, acredito que nesse contexto é muito importante a gente não perder de vista a nossa necessidade espiritual para todas as faces, para todas as nuances, para todos os detalhes, para todas as linhas que a gente tem na nossa vida. Mas a lição, ela continua trazendo essa questão desse despertamento, né? Como é que Davi, então, ele desperta disso? Como é que chega isso em Davi? Então, assim, ele foi sucedendo em erro, ele foi trazendo cada vez mais esse pecado para a vida dele, mas em um momento ele parece que, opa, o que aconteceu? Como é que foi isso? Conta para nós, Marlos. Bom, daí chegou Natã, o profeta, e chegou para Davi, vamos bater um papinho. Eu quero contar uma história para você. E ele contou uma história de alguém que tinha roubado a ovelha de uma outra pessoa mais humilde e mandou matar aquela pessoa. E o que tinha que fazer? O profeta falou para Davi, o que eu faço agora? Manda matar essa pessoa. E Natã, essa pessoa é você. Não precisou falar mais. Davi entendeu tudo. E aqui eu acho o ponto mais bonito dessa história.
que Davi caiu em si e não buscou desculpa, não quis se justificar. O pecado não tem justificativa. Davi não chegou assim, poxa, mas também estava ali, à vista. A mulher era bonita? A mulher era bonita, né? É como qualquer casal aqui. Digamos que um casal, a mulher conhece o Janequine e sai com o Janequine, e depois o marido descobre, mas ela diz, poxa, mas foi o Janequine. Ou o marido, mas foi a Gisele Bündchen. É uma justificativa? É claro que não. Se existe amor, se existe certo, não importa. Existe justificativa de eu roubar um dinheiro, roubar uma empresa? Ah, mas era muito dinheiro que estava dando sopa ali. Não há justificativa. E Davi chegou assim, eu pequei. E pequei contra Deus, somente contra Deus. Ele assumiu o erro de uma forma plena. E assumiu o erro como assumiu também as consequências daquele erro. Ele se colocou à disposição das consequências daquele erro. A gente imagina assim, um homem segundo o coração de Deus, não é um homem que não peca, porque todos pecam, todos nós. Mas o homem segundo o coração de Deus é aquele que reconhece que errou e assume o erro. Natan foi perspicaz ali, ele procurou usar uma espécie de parábola, como você falou ali, contou uma historinha, e o justiceiro, que era a posição de Davi, né? Ele é juiz, naquela época os reis, como nós falamos, ele era juiz também, né? Ele dava a sentença e tudo, e ele deu a sentença a sentença mais terrível, que seria a morte para aquela pessoa, que no final o profeta acabou revelando a ele que era ele mesmo, né? Que ele tinha feito uma coisa terrível. A diferença é que quando nós pecamos primeiro contra Deus. O pecado, ele é uma afronta a Deus, né? E é para Ele que nós devemos pedir perdão. E Davi reconheceu o seu pecado, né? Ele, por ter se desgarrado da videira ali, né, em algum momento da vida dele, né, por ter descansado, como aqui falamos, ele realmente se perdeu em algum momento, né? Como pode acontecer com qualquer um de nós. Não deve ser assim, mas isso pode acontecer. Nós somos pecadores, né? Mas ele realmente reconheceu que pecou contra o Senhor. E a preocupação maior dele era se reconciliar com Deus, né? Se reconciliar. Duas coisas ele queria: se reconciliar com Deus e a preocupação em ser purificado novamente. E o temor maior dele era pecar novamente, né? Ele percebeu, ele reconheceu que ele estava fraco espiritualmente, ele estava à mercê do inimigo e que talvez não tivesse forças para poder resistir novamente a um outro pecado ou até mesmo o mesmo. Então, essas duas coisas. Nós podemos fazer uma analogia aqui com relação ao erro de Davi que ele cometeu, esses sucessivos erros que o levaram a essa situação, com o de Judas também, né? Porque Judas pecou e se arrependeu, teve um arrependimento nele, mas foi um arrependimento genuíno e sincero, igual ao de Davi, porque Davi se prostrou ao Senhor, né? Deus vê o coração da gente e viu de Davi, e viu que ele estava arrependido. E o seu antecessor, que foi o próprio rei Saul, que também errou e teve uma pequena diferença. A diferença é que Davi se arrependeu e reconheceu, e Saul não. Saul justificava os seus erros. Ele tentava justificar o porquê que ele errava, ou porque ele não obedeceu a Deus. Em algumas situações nós sabemos, quando Deus pediu que ele
destruísse todo o povo, inclusive os animais, as crianças e tudo, e ele, por uma decisão própria, ele fez aquilo que Deus não queria. Então, essa é a diferença, é o arrependimento genuíno do arrependimento não total, né? Mas é uma coisa importante, esse arrependimento genuíno não é uma coisa instantânea. Não é? Uma coisa instantânea e uma coisa mágica. Naquele momento, o Salmo 51, que se refere à lição, talvez seja o momento que Davi recebeu a notícia. Davi ora para Deus: Deus, cria em mim um coração puro. Naquele momento ele se dispôs e ele pediu para Deus para criar nele um coração puro. Ele estava disposto a se arrepender. Mas como que eu sei que ali aí não tinha um arrependimento 100%? No Salmo 32, que também é um salmo de arrependimento talvez Davi seja o autor, fala o seguinte: quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei o meu pecado e a minha maldade não encobri. Davi queria se arrepender, e ele colocou nas mãos de Deus o criar um coração puro. E isso é uma coisa muito importante. Nós não temos poder em nós mesmos para criar esse arrependimento. E até por isso que o tema dos últimos dias, uma das mensagens angélicas de Apocalipse é o Deus Criador. É o Deus que cria em mim um coração puro, que transforma esse coração de pedra num coração puro. Então, até a importância do sábado. Guarda o sábado quem acredita num Deus Criador, um Deus que é capaz de recriar um coração que é mau. Então, talvez Davi demorou algum tempo para esse coração se transformar no coração segundo o coração de Deus, que ele foi chamado. Às vezes a gente acha que é uma coisa mágica, de uma hora para outra. Pode ser. Mas, é Deus que faz. E a lição traz, inclusive, essa terminologia, né? Davi traz essa terminologia que é da criação, o bará, que é essa criação que só pode ser feita por Deus, né? Mas talvez a gente está falando para algumas pessoas aqui que não conseguem se ver na história de Davi. Porque não teve a situação de ter uma questão de adultério, de ter uma questão de encomendar uma morte, vamos dizer assim. E isso é muito bom, mas nós temos outros problemas na nossa vida que, de alguma forma, a história de Davi pode ser aplicada na nossa vida. E nessa linha eu queria fazer um exercício de consciência com vocês aqui. Eu assisti um vídeo essa semana, e o vídeo ele trazia uma situação muito interessante. Imagina essas pessoas que ficam distribuindo panfleto no centro da cidade. Colocam aqueles coletes, enfim. E aí no colete estava dizendo, e no panfletinho que a pessoa estava distribuindo, estava dizendo assim, ferrem-se os pobres. Ferrem-se os pobres. Imagina se eu pego o microfone aqui na frente, sem fazer essa introdução para vocês, e começo a dizer assim, ferrem-se os pobres, ferrem-se os pobres. Os pobres não têm vez, ferrem-se os pobres. Qual que seria a reação de vocês? Tira o microfone desse cara aí da frente. Como ferra os pobres? E o pessoal começou a criticar quem estava com esse colete e distribuindo esse panfleto. Como é que você está fomentando um tipo de situação como essa? Como que você não conhece a realidade dos pobres, você não sabe isso, você não sabe aquilo. Inúmeros defensores. E aí depois o mesmo rapaz que estava sendo gravado, ele trocou o colete e botou assim, ajude os pobres. E ficou com um panfletinho na mão, pedindo para que as pessoas ajudassem os pobres. E aí ninguém nem pegava o panfleto da mão dele. Então, como que essas questões, quando a gente olha na vida dos outros, é uma situação, e quando a gente olha na nossa vida é diferente. Mas nós precisamos ter a palavra de Deus, a gente precisa ler a palavra de Deus e nos enxergar dentro dela,
como que essa história de Davi ela pode impactar a nossa vida, como que a história de Davi ela pode fazer a diferença, porque senão vai ser mais uma lição que a gente veio recapitular aqui. Então essa necessidade de criar no nosso coração um coração diferente, tirar esse coração de pedra da gente, é o que a lição está trazendo. O nosso arrependimento, ele não pode ser em razão das consequências do nosso pecado. O nosso arrependimento ele tem que ser porque a gente feriu a Deus em primeiro momento. Então quão grave é isso, né? E um exercício de consciência que a gente faz é assim, tem tanto pecado, tem tanta morte, tem tanta dor na nossa semana. Como é que isso começou? Foi com uma simples desobediência. E aí a gente vai vendo que a gente faz concessões, e essas concessões vão nos levando cada vez mais para longe de Deus, e consequentemente a gente vai, de certa forma, tendo cada vez a possibilidade diminuída de ouvir o Espírito Santo. Então, assim, a sabedoria que Deus transferiu, né, vamos dizer assim, a Natã, para que ele pudesse chegar para um rei que na época era legislador, que o rei era julgador, né? Hoje a gente tem, no Brasil, tem um povo que julga, um povo que legisla, né? Enfim, a gente tem essa questão dos poderes divididos, mas lá não, lá a gente tinha um rei. Imagina como é que nós ia chegar e falar isso para o rei. E aí também fica uma lição para a nossa vida, se nós tivéssemos que em algum momento fazer uma advertência, Deus estivesse nos chamando para fazer uma advertência para o nosso pai, para a nossa mãe, para o nosso vizinho, para o nosso chefe de trabalho, daqui a pouco até para o pastor da igreja, por que não? Como que a gente teria sabedoria de agir como Natã agiu, para conseguir fazer o que é o objetivo, que é fazer a pessoa de alguma forma refletir sobre aquilo que está acontecendo. Então a história de Davi, ela traz inúmeras facetas, assim, talvez nenhum de nós teremos nessa vida a oportunidade de ser rei, né? Não sabemos como é que vai ser, mas enfim, mas nós temos aqui inúmeros, ou para não dizer todos aqui, se ainda não se considerem, saiba que devem se considerar sacerdotes, que devem estar fazendo o trabalho que Natã fez, esse trabalho de advertência também. Então a gente consegue ver a história de Davi sobre a ótica de Davi, a gente consegue ver sobre a ótica de Natã, a gente precisa aplicar a história de Davi para a nossa realidade. E eu acredito que nesse finalzinho a ideia é a gente também transmitir, Shinji e Marlos, o que isso pode, de alguma forma, estar transformando na nossa vida, como que isso daqui a pouco impactou vocês quando estavam estudando, como que a gente pode fazer com que esse impacto que a gente teve ao estudar e recapitular, transmitir isso para o nosso telespectador, para quem está aqui nos acompanhando também. Eu acho que assim, o cerne da lição, a gente está chegando no final aí, o tempo acabou sendo muito rápido, né? Mas assim, o que a gente tem que colocar em mente, que Deus, Ele é o único que pode nos perdoar. E a partir do momento em que nós nos arrependemos, assim como Davi fez, genuinamente se arrependeu da sua falha, Deus perdoa. E é ofensa ao Senhor você ficar pedindo perdão pela mesma coisa, se cobrando. Muitas vezes nós mesmos não nos perdoamos, não é isso? E isso ofende a Deus. Você pedir perdão por uma coisa que Ele já perdoa. Só não podemos nos esquecer que as consequências dos nossos pecados nós devemos assumir e devemos reparar isso, sim, né? Em algum momento nós temos que reparar, e a consequência do nosso erro talvez em algum momento a gente tenha que acertar. Então que nós tenhamos a consciência e a ciência de que Deus é um Deus de amor, um Deus perdoador, que nós o busquemos, que nós estejamos ligados a Ele, para que a gente evite cometer os nossos erros e repita os erros que nós eventualmente venhamos a ter. Muitas vezes a gente se pergunta assim, por que eu não estou arrependido? Por que eu não consigo me arrepender? Por que eu não consigo ver erro nessa coisa? Em Filipenses fala que está em Deus, nas mãos de Deus, o querer e o fazer. Até o querer me arrepender está nas mãos de Deus. Eu querer que Deus transforme o meu coração imundo num coração puro, o querer pedir está na mão de Deus. Como que nós vamos começar a dar esse start? Às vezes é por um amigo, por um profeta, por um pastor, que desperta a gente esse querer. Pela contemplação, o que nós estamos fazendo durante a semana? O
que nós estamos contemplando, o que nós estamos lendo. É isso que vai despertar esse querer, o querer me arrepender, o querer que Deus recrie um coração. E está nas mãos dele. O descanso tem um custo, o descanso não é de graça. A graça não foi de graça. Tem um custo, teve um custo muito alto. Isso é importante a gente ter consciência. Amém. Eu queria só fechar aqui com um trechinho do Espírito Profecia que diz assim: abandonem a suspeita de que as promessas de Deus não se referem a você. As promessas de Deus são para nós, e que Deus possa nos ajudar a ter sensibilidade para ouvir e discernir a voz de Deus dentro dessa Babilônia que a gente vive hoje. Então eu vou pedir para o Marlos fazer uma oração para fechar aqui, que Deus possa permitir que os nossos corações estejam sempre abertos para ouvir a mensagem e serem transformados para a honra e glória de Deus. Bondoso Deus que está nos céus, te agradecemos porque Tu estás sempre disposto e sempre pronto para nos ajudar e para criar um coração puro, inabalável dentro de nós. Coloca no nosso coração esse desejo. Tira o desejo do pecar. Somente um Deus Criador pode fazer isso. E é por isso que nós estamos aqui nesse sábado, adorando um Deus Criador. Esteja com todos nós no restante deste sábado de adoração. Guarda-nos e protege-nos em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, vou aproveitar esse momentinho aqui também para falar para vocês do nosso CRM. Acredito que vocês já devem ter ouvido, nos últimos sábados a gente tem conversado sobre isso, e é muito importante para nós como igreja entender o que está acontecendo na vida espiritual da nossa comunidade espiritual aqui também. Então o CRM, que vai estar aparecendo aqui na tela para vocês, o QR Code, o link, ele é importante para que a gente de alguma forma possa auxiliar não só os membros, como também os professores terem a ideia do que está acontecendo, para que a gente possa ser uma igreja ainda mais viva e mais ativa. Eu sou um apaixonado pela Escola Sabatina, e eu penso que a gente tem muitas coisas para fazer na nossa Escola Sabatina. Então, por exemplo, aqui na nossa igreja, a gente ainda não tem todas as pessoas preenchendo o CRM, e isso para nós dificulta entender um pouquinho dessa dinâmica do que está acontecendo na vida de cada um de vocês. Então a gente pede encarecidamente que vocês possam estar preenchendo, vai aparecer o link aqui na tela. Se você está nos acompanhando à distância, não tem a possibilidade de estar conosco aqui na igreja, não participa de uma classe, nós criamos uma classe também para que a gente possa estar acompanhando vocês ainda que à distância. Vamos colocar vocês em grupos de WhatsApp para que a gente possa estar conversando, interagindo e montando essa comunidade espiritual para que a gente possa estar nos fortalecendo. Afinal de contas, não é muito fácil. A gente ouve tanta coisa no mundo e a gente também precisa estar nos abastecendo das questões espirituais. Então, preencha o CRM, nos ajude a criar os diagnósticos e auxiliar vocês para que a gente possa ter uma igreja cada vez mais viva e cada vez mais presente nesses nossos últimos dias aqui, tá bom?